Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Cerizecast, o nosso podcast oficial do Cerize, que hoje nós vamos conversar sobre um tema relevantíssimo, sobre a tributação de bens e capitais no exterior para a pessoa física. E hoje nós estamos aqui com o nosso sócio Paulo, que é Legal Master em Direito Tributário pelo INSPER. Estamos aqui também com a Flávia, nossa sócia do Direito Tributário, especialista na área pelo IBET, e com o meu host, Eduardo, que está sempre acompanhando a gente aqui também. Grande prazer estar com vocês, pessoal. Bom dia, Thales. Bom dia, Paulo. Bom dia, Flávia. É um prazer estar aqui também, gente. É um prazer estar aqui mais nesse episódio. Então, maravilha. Pessoal, para a gente começar aqui com esse tema, né, descomplicando aqui para o nosso ouvinte, vamos começar trazendo um pouquinho o conceito. Vocês podem trazer para a gente que é um dos conceitos mais importantes que a gente ouve falar no ambiente empresarial, no ambiente tributário, que é o termo offshore, né? Vocês podem explicar para a gente um pouquinho melhor o que se trata desse termo, qual que é a ideia que ele traz nesse contexto, inclusive para os fins da análise dessa lei que a gente está trazendo para o programa? Quando a gente fala de tributação de ativos no exterior, a primeira palavra que vem na cabeça é justamente offshore, que é o termo mais popularizado, mas offshore significa nada mais do que uma empresa ou uma conta bancária sediada fora do Brasil por residente fiscal aqui no Brasil. O próprio termo, ele pode ser traduzido como fora da costa marítima, né? Então, acaba sendo muito literal. Nada mais é do que uma empresa detida por brasileiro fora do Brasil. E aí, essa empresa, normalmente, ela é veículo para fazer o investimento, ou proteção patrimonial, ou mesmo uma expansão ali da sua carteira de investimentos. Por que que a galera normalmente associa com essa questão ilegal, né? Porque utiliza-se muito offshore em paraíso fiscal. Que aí acaba ligando aí uma questão, talvez, numa sonegação fiscal e tudo mais. Mas a offshore mesmo, pura e simplesmente, seria só uma empresa ou uma conta bancária sediada fora no Brasil por residente brasileiro. É muito pertinente você esclarecer isso, né, Flávia? Porque existe esse estigma, né, por trás de que como se a offshore estivesse dentro do espectro da ilegalidade, o que não necessariamente Não é necessariamente. verdade, né? Vai tudo Principalmente em depender. noticiário, né? Que em Com noticiário a gente certeza. vê sempre veiculado algum esquema grande de fraude, de golpe. Sim, Na época mesmo, quando descobriram que o Paulo Guedes tinha uma offshore, foi um bafafá também, sim. né? Porque, nossa, tá sonegando, e não necessariamente. E a gente está justamente aqui hoje para poder esclarecer, né, como que pode ser operacionalizada, né, essa Isso. empresa dentro da legalidade, né, o que é perfeitamente possível. Eu acho que é importante a gente explicar também o que seriam esses paraísos fiscais, porque eles também não necessariamente significam uma sonegação, né? O paraíso fiscal, ele é uma jurisdição ali, um outro país, que ou ele tribute a renda numa carga tributária menor do que 20%, ou ele dificulta o acesso às informações das empresas que estão lá sediadas. Ou seja, eu não consigo, talvez, ver quem que é o sócio, ou então qual que é o capital social, acesso às informações contábeis e fiscais. É. A gente chama isso de embaraço ou fiscalização, né? Mas também não necessariamente significa que eu estou fazendo alguma coisa ilegal, Sim, porque eu posso ter uma empresa em outra jurisdição e tributar tudo certinho, com certeza. declarar tudo certinho e utilizar essa empresa para fins lícitos. Esse elemento da privacidade dos dados é bem característico desses paraísos fiscais, né? Mas isso Sim, também, igual você disse, é importante ressaltar que não necessariamente que por existir um sigilo maior assim sobre esses dados, que existe alguma ilegalidade por trás do que exato, né, tá acontecendo ali. Então vai depender de caso a caso. exato. Eu gostaria de pontuar agora também, com né, o advento da Lei 14.754 de 2023 agora, houveram algumas alterações aí, né, na forma como acontece essa tributação de rendimentos no exterior, e eu queria que vocês esclarecessem melhor para nós quais foram os impactos dessa lei, a partir de quando os fatos geradores vão né, ser regrados por essa lei, né, agora de 2023. Queria que vocês esclarecessem um pouquinho melhor isso para nós. Bom, né, a Lei 14.754 de 2023, né, que é essa lei que alterou a forma de tributação dos ativos e capitais, né, mantidos por pessoa física brasileira no exterior, ela trouxe mudanças relevantes, né? As entidades controladas, né, ou seja, as empresas, as offshores, né, que são controladas por um residente brasileiro,
antes da Lei 14.754 de 2023, elas não eram, né? Elas somente eram tributadas, né? Os rendimentos, né? Os lucros auferidos por essas offshores no Brasil, quando esse lucro era disponibilizado efetivamente para o controlador brasileiro. Então, enquanto esse lucro não fosse disponibilizado para o controlador brasileiro, não havia tributação no Brasil. Isso permitia um diferimento da tributação. Então, eu tinha meu capital alocado no exterior, numa entidade offshore. Essa entidade offshore ela fazia aplicações ou negócios, né, com esse capital. Esse capital ele rendia no exterior. Lá no exterior se tinha um lucro, mas esse lucro não era tributado no Brasil enquanto não fosse efetivamente disponibilizado para o sócio. Ou seja, eu acabava diferindo a tributação. E se esse lucro não viesse para o Brasil, de forma até indefinida, enquanto ele não viesse, ele não era tributado. A partir da Lei 14.754, esse panorama ele muda quando essa offshore ela é sediada em paraíso fiscal, ela tem uma renda passiva significativa. A lei traz as condições, conceitos em que esse lucro passa a ser tributado no Brasil e geralmente está ligado a isso, ou ela ser sediada num paraíso fiscal ou ter renda passiva significativa. E aí, como fica após a Lei 14.754? Eu passo a ter a tributação do lucro dessa entidade mantida no exterior, independente dele ser efetivamente disponibilizado para o sócio, independente de qualquer deliberação de distribuição de dividendos. Ou seja, apurou-se o lucro no balanço da minha offshore mantida no exterior, esse lucro ele é tributado no Brasil, independente dele ser efetivamente disponibilizado para o controlador brasileiro. Além disso, né, antes da Lei 14.754, esse lucro que era disponibilizado para o sócio brasileiro, ele era diferido, mas quando ele era disponibilizado, ele era tributado na sistemática de Carnê-Leão, ou seja, ele era tributado às alíquotas progressivas, né, até 27,5%. Com a Lei 14.754 também altera-se esse ponto, né? Ele passa a ser tributado uma vez ao ano, então ele é declarado na declaração de ajuste anual, os lucros recebidos no ano calendário anterior são declarados, né, na declaração de ajuste anual, que se entrega no exercício seguinte, e ele é tributado uma única vez à alíquota de 15%. Esse lucro, né, caso ele não tenha sido disponibilizado, ele é declarado como um crédito a receber, né, na declaração do imposto de renda do controlador. Quando ele efetivamente receber esse lucro, ele não precisa tributar novamente, né? Isso é com relação às controladas mantidas no exterior. Com relação às aplicações financeiras, né, a sistemática ela até continua a mesma, né? A tributação ela se dá ainda no que a gente chama de regime de caixa, né? Só quando efetivamente disponibilizada, porém com a alíquota de 15%. Antes da Lei 14.754 também havia uma dúvida de como se tributava esse rendimento de aplicação financeira mantida no exterior, né? Ora se tributava como ganho de capital, a alíquota vai de 15% a 22,5%, ou ora na sistemática de Carnê-Leão. Então, com a nova lei, se traz aí, né, uma sistemática mais simples, né, e uma alíquota fixa, né, para a tributação das aplicações financeiras. Então, resumindo, é isso. Para as aplicações financeiras, a alíquota de 15%, tributa agora também, né, na declaração de ajuste anual, regime de caixa. Para as controladas mantidas no exterior, a partir da Lei 14.754, tributa a alíquota de 15%, uma vez no ano, independente se foi disponibilizado ou não ao controlador, e também é declarado na declaração de ajuste anual. Em síntese, são essas as principais mudanças. Lembrando que essa tributação efetiva, né, independente da disponibilização para o controlador, ela só se dá se a offshore se encaixar nas condições da lei, ou seja, ser mantida em paraíso fiscal ou ter uma renda passiva significativa. Não é qualquer offshore que vai ser o lucro tributado independente da disponibilização. Então, pelo que a gente pode, né, dizer até então, por óbvio, foram editadas outras instruções normativas que regulamentaram, né, os aspectos mais, assim, menos superficiais de como que essa tributação vai ocorrer, mas pelo que a gente já pode observar, houve uma simplificação do sistema de uma maneira geral, certo, Paulo? Sim.
que as alíquotas foram unificadas, né, em 15%, independente da origem ali daqueles recursos, né? E a gente pode entender também que houve essa, vamos dizer assim, uma desvantagem de uma certa forma, porque, como você muito bem pontuou, anteriormente à vigência dessa lei, a tributação de rendimentos acontecia na medida que, né, que esse rendimento de fato vinha, né, para o país, e agora, independente de ele vir ou não, aquilo ali vai ser tributado, né, aquele lucro vai ser tributado, ainda que não venha para o Brasil, correto? Isso é a desvantagem, né, que a lei trouxe para a parte de controladas no exterior, quando, né, se encaixa ali nas condições da lei, é justamente isso, né? Se perde o diferimento, que era uma das vantagens, né, que se tinha criando, né, instituindo um offshore. Lembrando, que a offshore ela nem sempre é instituída só para essa finalidade tributária, né? Perfeito. O tributo é uma das variáveis, né, que se leva em consideração, né, a tributação, tanto no Brasil quanto no exterior, é uma das variáveis que se leva em consideração, como em qualquer instituição de qualquer empresa. Até no Brasil também é feita essa análise, né, dos reflexos tributários. Mas, sem dúvida, esse era um dos aspectos que eram, né, avaliados como positivos, né, de se manter uma entidade offshore, principalmente quando ela estava ali situado num paraíso fiscal, né? Porque você não tinha tributação via de regra da renda lá, ou tinha uma tributação muito baixa, e no Brasil você acabava não tendo essa tributação enquanto o lucro não fosse disponibilizado aqui, ou seja, eu tinha um diferimento dessa tributação e com essa alteração legal, passa-se a não ter mais, né, essa vantagem se a offshore ela se encaixar nas condições legais. Mas a entidade offshore ela continua ainda, né, sendo algo bem interessante, né? Com Depende muito da certeza. finalidade para a qual Vai a ser pessoa instituída quer ali, né? instituí-la, né? Eu fico até pensando para fim de planejamento mesmo, isso deve ter causado uma bagunça ali, né? Porque, por Sim, um lado, acaba que essa lei vem e formaliza uma situação, então ela até cria uma segurança jurídica, cria um ambiente de de certa segurança forma, porque está sim. trazendo, regulando de forma expressa alguns pontos que antes eram omissos, né? Mas, por outro lado, é justamente nessa omissão que eu vejo que, às vezes, a gente tem um pouco mais de liberdade para trabalhar um planejamento, não é? Justamente, às vezes, nessa falta de uma regulamentação expressa. Mas trazendo nesse escopo aqui dessa regulamentação, a gente falou um pouquinho das offshores, e eu queria conversar um pouquinho também sobre os trusts, né? Qual que é o impacto dos trusts nesse contexto de tributação de bens e de capital? Até para o ouvinte entender também, vocês me corrijam aqui se eu estiver errado, mas a offshore, como a Flávia apontou muito bem, é a questão de uma empresa fora das nossas fronteiras, uma Isso. empresa no exterior situada em outro local. Lá do outro, enquanto a trust não necessariamente é algo situado fora do país, mas é um local, uma instituição, uma maneira de você alocar o gerenciamento de bens, né? Então você coloca seus ativos num trust, pode ser um banco, uma outra instituição, que vai fazer o gerenciamento daquele ativo para você, é, seja por questões financeiras, por questões até administrativas, né, por Sucessórios questões também. sucessórias, colocar para um menor de idade receber o dinheiro quando atingir determinada idade. Então, queria conversar, trocar uma ideia aqui com vocês, como que essa lei ela enxerga a questão dos trusts na questão da tributação. Quais que seriam ali esses principais desafios nesse ambiente? Eu acho que, na verdade, a primeira coisa que a gente precisa pontuar é que essa lei tentou trazer para o ordenamento jurídico brasileiro uma instituição que ele não existe muito bem aqui, né? Então, tentou colocar nas nossas normas um instituto jurídico que, na verdade, a gente não tem. Então, acabou virando ali uma coisa, um bem bolado, um negócio ali Frankensteinzinho ali. meio recortado. Então, assim, Uhum. trouxe a regulamentação, ok, mas se a gente for pegar o conceito, a definição de um trust, não poderia ter sido tão regulamentado naquele sentido ali, Uhum. né, Paulo? A lei, como a Flávia bem pontuou, né, o contrato, né, do trust, ele não é regulamentado na nossa legislação. Então, acaba que ficou algo ali que Uma equiparação, né, com não outras se coisas que a gente tem. não se compatibiliza muito bem. Mas assim, voltando para o que a lei regulamenta, né, a lei ela procurou trabalhar com o princípio da transparência fiscal. Então ela se orientou por isso. Então,
o que acontece, né? De acordo com a lei, o instituidor do trust, né, ele deve declarar os bens que estão no trust na sua declaração de imposto de renda. Então, ele tem que informar e tem que declarar esses rendimentos na sua declaração de imposto de renda, enquanto não se transferir, né, esses bens para os beneficiários. Quando eles são transferidos para os beneficiários, aí os beneficiários que passam, né, de acordo com a lei, a estarem obrigados a declarar e tributar os rendimentos, né? Algo que não se tinha antes, porque como no trust eu transfiro o meu patrimônio, né, eu tiro ele da minha esfera, né, e esse patrimônio passa a ser administrado por um terceiro, né, que é o trustee, que pode ser uma empresa especializada ou uma pessoa, né, indicada, esse patrimônio eu não tinha obrigação de declarar ele na minha declaração de imposto de renda. E agora eu passo a ter essa obrigação. Então a lei ela prevê que o instituidor, num primeiro momento, tem que fazer essa declaração e tributação dos rendimentos e, num segundo momento, quando ele é transferido para os beneficiários, os próprios beneficiários. Se no momento da instituição ele já renuncia, né, o instituidor ele já renuncia esses bens, quem tem que declarar é o beneficiário. Então, o beneficiário já, desde o primeiro momento, passa a ser ele obrigado a fazer a declaração e tributação dos rendimentos. E a lei ela também traz, né, uma obrigação similar, né, a que está disciplinada para os trusts para contratos similares ao trust, né? Por exemplo, existem alguns seguros de vida, né, resgatáveis, que a lei equipara, né, ali ao trust, e também esse tipo de contrato ele deve seguir a mesma regra para fins de declaração de acordo com a lei, né? Então, nós vemos aí que a lei ela desconsidera a figura do trust, né, para fins fiscais, pelo menos, né, ela desconsidera e ela trabalha com o princípio da transparência. É como se aquele patrimônio ainda continuasse na esfera ou do instituidor ou do beneficiário. Só para explicar para quem está escutando, quando a gente fala de princípio da transparência, ele vem em contrapartida à opacidade. O que é isso? Se eu sou sócia de uma empresa lá no exterior, a lei trouxe a possibilidade de que eu declare as cotas dessa empresa como meu patrimônio, né? Então, ali na minha declaração de imposto de renda vai constar que eu sou proprietária, sei lá, de 100 mil cotas da empresa XYZ lá nos Estados Unidos. Ou seja, os bens dessa empresa, eles não aparecem na minha declaração de imposto de renda, o ativo, o passivo, as dívidas, enfim. Quando eu opto pela declaração transparente, a lei traz que aí eu tenho que declarar o patrimônio dessa empresa como se meu fosse. Então, eu não declaro o número de cotas ou o valor patrimonial dessas cotas. Certo. Eu declaro efetivamente os bens que essa empresa detém. E aí, no caso do trust, é exatamente isso. Os bens que eu transferir para o meu trust, a lei me obriga a declarar como se meus fossem. Ele Ou, tá enfim, dentro da esfera patrimonial do seu patrimônio pessoal mesmo. Exato. E aí é por isso que eu falei que é um trust meio travestido, né? Porque é igual o Paulo pontuou. Quando você cria um trust, você está transferindo a titularidade daquele patrimônio. Mas você tem que declarar como, Como se fosse teu. É relativamente contraditório. Exato. Eu queria fazer esse gancho, inclusive, que o Paulo falou sobre quais são as novas obrigações ou qual é a diferença entre as obrigações que foram instituídas, né, com o advento, né, dessa nova lei no que se refere, né, à tributação dos trusts. Como é que... Nem só dos trusts, né? É no geral. Antigamente a gente tinha a figura do carnê-leão, né? Então, mensalmente, os ganhos que eu tivesse, enfim, seja via trust, seja via pessoa física, enfim, eu teria que declarar nesse carnê-leão e se tivesse algum imposto apurado, eu deveria recolher. Agora, foi tudo unificado na declaração anual. Então, eu pego o meu recorte ali do dia 31 de dezembro de cada ano e declaro junto com todos os meus outros rendimentos. Junto que eu diga assim na mesma declaração, mas aí tem um campo específico para você informar os códigos certinhos, mas você acaba juntando tudo nessa declaração de ajuste anual e não mais nesse informe mensal. Legal. Certo. Maravilha. E já que a gente está entrando nessa questão da transparência, né, da declaração... Eu achei muito legal esse princípio da transparência explicado dessa forma também, ficou super didático. Até porque eu não sou da área, então, assim, ficou completamente transparente. Qual que seria? Um pouco difícil pro pessoal do tributário, mas é isso. Pessoal, então, em relação a descumprimento, né? A gente falou aqui muito bem sobre o cumprimento, como é que funciona, o que isso traz pra gente. Então, como é que funciona se eu descumprir
essas novas exigências relacionadas à transparência. Como que isso vai voltar para o contribuinte, né, num cenário de tentar realmente burlar, não trazer essas exigências que a lei apresenta para a gente, e como que a gente pode contornar isso, como que a gente evita a aplicação dessas penalidades nesse contexto novo. O contribuinte, né, que estiver sujeito, né, a essas novas regras, né, ele tem que procurar se adequar, né? Então ele tem que fazer um estudo para ver se ele de fato se encaixa, né, nas condições da lei, né? Principalmente quando eu estou falando de controladas, né, no exterior, porque não são todas que estão sujeitas aos novos regramentos, né? Trazidos pela lei. Então, o primeiro passo, eu entendo que é analisar e ver se ele está sujeito ou não às novas regras, né? Mas aquele contribuinte, né, que estiver sujeito às novas regras, né, e ele não atenda, ele pode ter, né, implicações aí, tanto de cunho patrimonial, como de cunho até pessoal, né? Então, vamos pensar no exemplo de uma pessoa física que tem uma controlada no exterior, que se encaixa nas condições da Lei 14.754, e o contribuinte ele deixa de declarar esse lucro que essa controlada dele no exterior apurou. Ou seja, ela não disponibilizou, mas ela apurou o lucro no balanço dela no exterior e ele não declarou conforme determina a lei. Ele pode ter, no Brasil, né, a exigência do tributo que ele deixou de recolher, acrescido de juros. Esse tributo que ele deixou de recolher, acrescido de juros, vai sofrer incidência de multa, uma multa de no mínimo 75%. Nossa, Então, uma multa pesada, bem né? pesada. E, além disso, ele pode ter uma implicação criminal também, né? Porque esse comportamento dele implica em omissão, né, desse rendimento. E a omissão de rendimento, né, se ficar comprovado que foi de forma dolosa, né, pode sujeitar ele a uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. Então, as implicações são muito sérias. Então, é importante, né, que o contribuinte, ele que tenha, né, principalmente controladas no exterior, ou tenha um trust, né, que ele avalie bem, né, se a situação dele se enquadra ou não nas novas exigências legais para evitar esse tipo de implicação, né? Por isso que tem que estar sempre bem antenado com a legislação também, né? Porque você acha que você está seguindo um critério que você sempre seguiu. Aí vem uma legislação nessa nova, né? Com nova exigência e depois de um tempo de vigência ali dessa nova exigência que a gente tem, se a pessoa continuar fazendo o mesmo molde que ela continua fazendo a vida inteira, vai correr uma penalidade Sem dúvida. pesadíssima dessa, né? E Com ultrapassa a certeza. esfera civil, porque uma coisa a gente está falando de questão pecuniária, outra a gente já está levando para uma seara até criminal, não é? Exatamente. Você- E a lei, ela assim, não só a questão de se encaixar ou não, até aqueles que se encaixam na norma também tem que ter muita atenção, né, nas formas de declaração que a lei Sim. trouxe, né? Então a lei traz algumas opções entre declaração transparente, opaca, e essas opções, algumas delas são irretratáveis, né? É. Então, se o contribuinte faz essa opção e depois ele no ano seguinte ele não mantém, né? Ele também pode ser penalizado. Olha Então só. é importante ter uma assessoria, né, bem certeza. precisa aí para ver se esse ativo dele está sendo devidamente declarado aqui no Brasil. Perfeito. E falando das empresas, tem até a parte contábil, né? Porque a lei ela não trouxe só essa obrigação, paga sobre isso ou não paga sobre aquilo, ou como declara, mas trouxe também, por exemplo, a forma de apuração desses resultados. Então, até nisso eu tenho que prestar atenção. Uhum. E outra, a tributação ela só acontece se eu apurar um lucro, mas eu tenho que declarar independentemente disso. Perfeito. Então, Isso é importante também, né? O pressuposto, né, para toda offshore, né, é o que a gente falou lá no início, né? A Flávia bem colocou. A offshore ela é uma empresa, um instituto lícito, ele não tem nada de ilicitude, mas desde que eu siga, né, as regras legais. E a principal delas é declarar a offshore, né? Então, se eu instituir um offshore no exterior, ela tem que estar declarada, isso é um pressuposto porque senão caracteriza até crime de evasão de divisas, né? Exato. Então, Perfeito. sempre que eu estou tratando, né, de investimento, de entidade no exterior, eu tenho aí implicações sérias, né, inclusive em âmbito criminal, se as declarações não são feitas de forma
devida, né? Não quero aqui assustar o nosso ouvinte, né? Mas, como eu disse, né? É um instrumento, é um veículo para investimento muito relevante, mas eu tenho que ter cautelas, eu tenho que ter cuidado. Não é simplesmente ir lá e abrir a offshore e esquece, né? Eu tenho todo Exato. um compliance que eu tenho que seguir enquanto eu tiver essa offshore no exterior. Com Não, certeza. e até para observar os ganhos que você está pretendendo, né? Porque, por exemplo, a lei ela também trouxe a possibilidade de compensar eventual imposto pago lá fora com o que seria devido aqui. Então, até para você poder ter uma carga tributária menor aqui no Brasil, você tem que ter o controle direitinho do que está lá de fora. Com Porque certeza. senão, às vezes, você até perde essa questão e tributa duas vezes ali a mesma coisa. E, Perfeito. enfim, ninguém quer isso, né? A gente quer ganhar dinheiro. Com certeza. Até porque parafraseando até o tio do Homem-Aranha, com grandes rendimentos vem grandes responsabilidades, né? Então, É. é isso. Eu achei interessante essa questão da compensação. Você pode explicar para a gente um pouco melhor de como que funciona essa questão de você recolher o imposto lá fora e agora dessa possibilidade de compensar, né, esse valor que foi na hora de trazer esse ativo para o Uhum. Brasil. Falando especificamente das aplicações financeiras, até então a gente tinha uma hipótese de isenção. Ou seja, se eu fazia operações ali até 35 mil reais no mês, eu não pagaria imposto de renda. Eu começaria a pagar no total ali das minhas operações a Certo. partir dos 35 mil reais. Agora eu não tenho essa opção de isenção, mas em contrapartida, a lei me possibilitou compensar as minhas perdas com os meus ganhos. Então, sei lá, eu tenho uma ação lá nos Estados Unidos que ela me gerou $1.000 de ganho, mas em contrapartida eu tinha alguns bonds ali, né, do Tesouro Nacional que me geraram, sei lá, $3.000 de perda. Então eu tô com 2.000 ali negativo. Certo. Eu vou fazer essa apuração. Se por acaso aqui no Brasil me gerar algum imposto a pagar, eu posso compensar esses prejuízos que eu tive. Certo. Você Entendeu? compensa no ano seguinte, no caso, os prejuízos. Você pode compensar ou no mesmo exercício, ou se por acaso esses prejuízos eles não forem utilizados nesse exercício, eles podem ser carregados pro ano seguinte. Então, vamos supor que eu tive esses prejuízos e aí compensei uma parte deles ali em 2024, mas ainda me sobrou um estoque de prejuízos ali. Certo. Se por acaso eu tiver ganhos em 2025 com essas minhas aplicações financeiras no exterior e não tiver nenhuma perda, por exemplo, em 2025, eu posso usar isso que ficou de estoque ali de 2024 para compensar também. Então, se por um lado eu perdi a minha isenção, por outro eu ganhei esse mecanismo de compensação. Perfeito. Maravilha. Eu gostaria de trazer a conversa agora para um lado. A gente sabe que toda alteração legislativa, como é o caso, que tem um impacto relevante, ainda mais se falando, né, de direito tributário e de tributação de ativos alocados fora do país, eu queria saber como que está o cenário atual aqui no Brasil em relação ao advento dessa lei, de como que a Receita Federal vem tratando, né, essa nova regulamentação, quais são as controvérsias mais evidentes aí em relação, porque a gente sabe que sempre existem aí problemas, empecilhos e situações que têm que ser melhor, entendidas e regulamentadas na medida, né, que essa lei vai vir a vigir. E como é que está o cenário atual? Como que essa lei vem funcionando na prática, assim, dentro da perspectiva do contribuinte e também, né, da Receita Federal aí? Quando a gente fala de uma regulamentação nova, assim, principalmente expressiva desse jeito, a gente acaba vendo os efeitos mais no tempo. Então, como tem só, nós estamos em julho, né? Tem só 7 meses aí que ela tá vigente. A gente não tem tido muito posicionamento de tribunal ainda. A Receita Federal soltou só algumas, assim, a instrução normativa e uma ou outra solução de consulta. Então, a gente não tem tanto Subsídio esse ainda. direcionamento além do texto da norma. Certo. Mas a gente já vê um movimento aí do mercado, pelo menos, para se preparar para essas alterações, né? A Receita Federal, como a Flávia bem pontuou, né, ela soltou algumas instruções, né, e ela também divulgou um manual de perguntas e respostas que Isso. traz algumas, ele é até didático, né, Sim. que traz alguns esclarecimentos ali que soluciona, né, algumas dúvidas do dia a dia. Mas fato é que a gente ainda não tem, né, até se tratar de uma norma muito incipiente, a gente ainda não tem
controvérsias, né, com a Receita Federal, para ter ali posicionamentos da Receita Federal. O que a gente vê é muitos questionamentos dos nossos clientes, né? Então, os contribuintes têm, né, tido várias dúvidas, né, principalmente porque a lei ela trazia algumas obrigações que já tinham, né, que ser cumpridas na declaração de imposto de renda entregue em 2023, né? Então, ela trazia uma possibilidade de uma tributação mais favorecida, né? Se o contribuinte quisesse, né, fazer essa opção na declaração de 2023, a declaração de imposto de renda também entregue, né, agora em 2024, referente ao ano calendário de 2023, ele também poderia fazer essa opção de declarar transparente ou opaca, né, que foi algo que foi bem questionado, né? Muitos clientes com dúvida sobre como declarar, se opaca ou transparente. E a gente viu, né, que a maioria optou por continuar declarando de forma opaca, né? Até porque a transparente não vislumbramos aí muitos benefícios, né, dentro da lei. E a opacidade, ela de certa forma, ela resguarda um dos benefícios da manutenção do ativo no exterior, que é, de certa forma, ali uma proteção patrimonial, né? E outra questão que a gente tem visto muito, né, pós a lei, né, antes da lei, né, e principalmente pós-lei, né, é o questionamento acerca da viabilidade de ainda se manter, ou de se instituir e manter um offshore no exterior, né? Então, com a mudança da lei, como a gente já colocou, perde-se aí o diferimento da tributação. E aí surge a dúvida, né? Compensa eu manter essa offshore no exterior? Porque ela gera um custo, né, de manutenção, e para aqueles que ainda não têm, que estão ali naquela fase de planejamento para instituir, vai ter um custo para a instituição. Para esses casos, né, a primeira coisa que a gente faz é devolver uma pergunta, né? Para qual finalidade se quer instituir ou manter essa offshore no exterior, né? Se for para a questão tributária, de fato, a situação ela ficou bem mais complicada, né? Porque o diferimento, a maioria das offshores eram instituídas em paraíso fiscal, e sendo em paraíso fiscal, a gente perde o diferimento. Ainda dá, né, para estruturar uma offshore, né, que não seja em paraíso fiscal, que gere ali, né, uma economia tributária ou até uma possibilidade de diferimento. Mas as opções elas ficaram mais restritas, né? Principalmente de ter um diferimento total de tributação, né? Então, hoje eu posso talvez configurar, mas eu vou ter que alocar essa offshore num país que talvez tribute a renda numa alíquota mais favorecida, né? Mas a isenção total acaba que, em regra, eu vou perder o diferimento. Mas a offshore ela extrapola a questão fiscal, né? Então, offshore, a finalidade ela pode ser uma proteção patrimonial, né? Então, eu acho que até o acesso a mercados financeiros mais sofisticados que o do Brasil, né? Se você quiser, por exemplo, diversificar sua carteira de investimento em dólar, você consegue acesso a esses ativos muito mais fácil se você tiver efetivamente uma entidade lá fora. Proteção cambial, né? Então, também. A gente tem muitos contribuintes que eles já têm um negócio que gera capital e moeda estrangeira para ele, né? Então é um prejuízo ele trazer esse capital para o Brasil, converter em real para depois transformar em dólar, né? Para fazer um investimento fora. Então a offshore ela é também um instrumento para proteção cambial, ela é instrumento para planejamento sucessório, né? E aí quando eu falo planejamento sucessório, não é só não pagar tributo, né? Às vezes é de ter uma sucessão mais rápida, né? Então no exterior a gente tem instrumentos que permitem uma sucessão sem a necessidade de abrir necessariamente um processo de inventário, similar ao de inventário que a gente tem no Brasil, né? Tem outros mecanismos, né? Então, o tributo, né, o diferimento da tributação era uma das variáveis. Então, tem que analisar qual a finalidade, né? Para qual finalidade se quer instituir. Se a finalidade ela extrapola a questão do diferimento tributário, que era algo que se buscava antes, a offshore ainda se mostra um instrumento muito viável, né? Sim. Então, é óbvio, tem que fazer todo um estudo, né? Um estudo de jurisdição, um estudo das condições tributárias e legais dessa jurisdição, né? Se ela tem ali um aparato, né, de legal, né, e de judiciário, né, viável, se ela tem estabilidade política, mas ela ainda continua sendo um instrumento muito viável, a depender da finalidade que o contribuinte visa, né, alcançar.
Perfeito, Paulo. Caminhando aqui para o fechamento, que nosso tempo está encerrando, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, para quem quiser se aprofundar mais no assunto, né, e saber um pouco mais dessa temática que é tão importante que a gente está tratando aqui, se vocês têm dicas de conteúdo ou alguma indicação de leitura para, né, quem quiser saber um pouco mais e entender um pouco melhor isso que nós estamos tratando aqui hoje. Eu acho que o principal seria o manual de perguntas e respostas da Receita. Eu imaginei que porque essa seria uma sugestão. Como o Paulo falou, ele ficou bem didático, o que é raro para a Receita Federal. Mas ele realmente trouxe os temas assim de uma forma bem clara e com conceitos e definições. Então, até para quem é leigo, né, no assunto, acho que fica mais fácil de entender. Mas fora Certo. isso, a gente tem visto também muito conteúdo de rede social, principalmente, por exemplo, de corretoras que mexem com ativos no exterior. Então, elas se prepararam para fornecer esse tipo de conteúdo para os seus clientes, o que é muito relevante. E normalmente vem com uma linguagem mais simples também, justamente porque normalmente você não vai estar tratando com advogado É tributarista. direcionado para a pessoa, É né? direcionado para o público geral. Com certeza. Acho que esses seriam os principais, né? Eu vou falar aí novamente, né, das nossas redes sociais. A gente tá sempre, segue as nossas redes sociais, porque lá a gente tá sempre divulgando, né, novidades ou notícias, né, sobre controvérsias, né, Sim. que possam surgir, né, então a gente sempre tá circulando alguma coisa nas nossas redes sociais. E é isso, né, o Manual de Perguntas e Respostas da Receita Federal, de fato, é uma fonte ali que ajuda a solucionar dúvidas básicas, né? Então, ele é uma fonte legal do nosso ouvinte consultar. E também os portais de notícias, né? Especializados, né? Sim. Infomoney, Money Times, enfim, esses que são especializados da área de investimentos, eles costumam, né? Soltar ali algumas notícias também que são relevantes, né? Que são bem atuais. Então também eu indicaria esses portais mais especializados da área de investimento e legal, né, tributário. Uhum. Mas eu acho assim que, como o Paulo colocou muito bem ao longo da nossa conversa, eu acho que talvez o mais importante seja procurar uma assessoria especializada, justamente Sim, porque é um sim, tópico com muito certeza. Denso, né? espinhoso, é denso, não é de fácil entendimento, tem muitas normas ali envolvidas. Com A certeza. gente não tá falando só de norma brasileira aqui, beleza, a gente tratou da lei nova É. do Brasil, mas quando a gente fala de um planejamento internacional, a gente tem que avaliar a jurisdição de fora também, enfim. Então, acho que você pode se informar por todas essas redes, até para você poder questionar melhor o profissional que você escolhe. Com Perfeito. certeza. Mas- É uma decisão mais consciente também, né? Exato, Mas, mas o ideal é você ter uma assessoria especializada ali te auxiliando, sim. com certeza. Você, Eduardo, tem uma dica para nós hoje? Eu acho que nossos convidados já, né, exauriram aí toda e qualquer possibilidade de conteúdo relevante a ser consumido. Tudo que você queria? Eu vou dar uma dica extra, então, mas aqui já saindo da questão técnica, mas já que a gente está trabalhando aqui de rendimento, do legado da pessoa, eu vou trazer uma dica de livro que é um clássico, né? Que é o Quem Pensa Enriquece. Também tem a versão Pensa e Enriqueça, do Napoleão Hill, um dos livros mais vendidos da história aí. E tem uma edição na Amazon que é Quem Pensa e Enriquece, O Legado, que é comentado lá pela Fundação Napoleão Hill. Então é uma versão interessante para ajudar a formar um mindset, né? Nesse Uhum. sentido de conseguir muito agregar um importante patrimônio. Com certeza. Então, pessoal, eu acho que é isso. Hoje a gente fica por aqui. Agradeço muito novamente a presença aqui de todos, do nosso ouvinte por ter acompanhado até aqui. E até a próxima. Obrigado e até Obrigada, a gente. próxima. Obrigado Até a a próxima. todos. Até mais.